Afinal, o que é a morte? Você já parou para pensar na sua própria morte? O tema é recorrente entre os filósofos. Schopenhauer, por exemplo, chamou a morte de musa. E, segundo Sócrates, a filosofia é a preparação para a morte. O significado da morte e o que acontece quando morremos são questões importantes em todas as culturas. No Brasil, o Dia de Finados é dedicado à memória dos mortos, dia em que muitos levam flores aos cemitérios e rezam pelos que já foram. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lisa, tudo bem? Boa tarde para você que acompanha Viva Voz. Sempre válido lembrar que você pode acompanhar nossa programação através do Twitter e do Instagram, que é @VivaVozUnivale, e também procurar a gente no Facebook. Só digita lá Viva Voz Univale. Bom, hoje a nossa convidada é a professora Maria Glória Dietrich, que é filósofa, pesquisadora no programa de mestrado profissional em gestão de ciências políticas e também no curso de graduação em enfermagem. Obrigada pela participação mais uma vez, professora. Um prazer estar aqui, professora Lisa, e sua Alice, sua aluna, estreando aqui neste programa. E para mim, estar aqui participando, em primeiro lugar, eu diria, é um desafio para poder falar de um tema que exige uma reflexão profunda e que tem a ver com a nossa existência, tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com os nossos sonhos, tem a ver com as nossas realizações que fizemos conosco mesmo, nas relações que estabelecemos com o outro, com a cultura, com a natureza. E este grande tema, a morte, ele atravessou todas as culturas que nós podemos imaginar presentes nesse nosso grande planeta chamado Terra. E quando a gente fala de morte, é alguma coisa que mexe com a gente, porque é justamente aquele fenômeno que sinaliza para nós a nossa finitude. Como dizia um filósofo, aqui a professora Lisa falou de Schopenhauer, falou de Sócrates, e eu quero trazer aqui um filósofo e teólogo chamado Paul Tillich, que é um filósofo do campo da filosofia existencialista, que ele vai dizer que a morte, dentro da sociedade contemporânea em que vivemos, onde o prazer é sempre algo que nos evoca a conquistarmos em cada ação que realizamos, quando nós estamos diante de situações limítrofes, nós enxergamos e sentimos e pensamos a nossa finitude. E entender a finitude é nós estarmos entendendo que somos seres limitados, seres finitos, que um dia certamente finalizaremos o nosso processo de caminhada existencial. E isso nos evoca a pensar o sentido do nosso viver. Pois é muito bacana essa sua abertura e, de qualquer maneira, me faz insistir em perguntar, né? Por que ainda é tão difícil falar sobre morte? Como é que a nossa sociedade se relaciona com esse tema, professora? Isto, poxa, falar sobre a morte dentro desse contexto atual em que vivemos no Brasil, no mundo, vamos falar do mundo como uma grande rede global de seres humanos dentro das diferentes culturas, né? Dentro das diferentes formas de viver e de se relacionar, desde o pensar com a questão do conhecimento e até as nossas ações no trabalho, nas relações afetivas, familiares, etc. Pensar sobre a morte dentro desse contexto é sempre algo que nós queremos fugir dele. O ser humano, isso eu posso dizer que este tema também vem de encontro a uma disciplina que eu trabalho no curso de enfermagem, na formação de enfermeiros, que é necessário refletir sobre a morte. Então, quando nós tocamos este assunto, as pessoas se sensibilizam muito
e elas muitas vezes expressam que não gostariam de estar refletindo sobre esse tema. E aí vem a pergunta, mas por que nós, seres humanos finitos, temos tantas dificuldades de refletir sobre a morte, de enfrentar uma situação de morte? Esta é a pergunta. E é a pergunta que nós dirigimos também a você que nos escuta. Por que a morte é algo que muitas vezes a gente não gostaria de enfrentar e não queremos pensar o significado dela? E por que ela faz parte da nossa vida como um tempo e um momento também de aprender coisas que às vezes a gente gostaria de eliminar, de poder se esquivar disso? Então, a morte na sociedade contemporânea, ela não quer ser enfrentada nem refletida. Por quê? Todo o contexto cultural em que nós vivemos é uma sociedade que, como bem chamou Zygmunt Bauman, um grande filósofo, especialmente um sociólogo, retomo aqui a sociologia de Bauman, mas dizia Bauman, nesta sociedade contemporânea que nós vivemos, é uma sociedade que nos conclama a consumir coisas, produtos e estilos de vida que, em cima deste consumo, nós queremos ter o máximo prazer de realizar as nossas necessidades. E muitas vezes essas necessidades são necessidades muito vulneráveis e superficiais. E coisas mais profundas da nossa própria existência, nós não tiramos o tempo para poder refletir. Aí está o desafio. Agora, em diversas religiões não se encara a morte como algo ruim, mas sim como uma passagem para outra vida. Como as crenças influenciam no pensamento sobre a morte? Isso, eu penso que as religiões, elas têm, especialmente falo das religiões institucionalizadas, essa questão sobre a morte, existe um interesse, e não só um interesse, mas uma cultura de dar uma resposta ao fiel àquela religião. Tá, e a morte? E depois, quando eu não estiver mais aqui como um ser existencial, o que a religião tem a dizer? E claro, muitas vão explicar que é uma passagem para o céu, é uma passagem para um outro estado espiritualmente de vida, falando isto, né? E se nós pensamos, por exemplo, os antigos egípcios, que foi, propriamente dizendo, o egípcio é um ser humano que tem uma cultura de raiz profunda sobre a contemplação da morte. Porque os egípcios, eles vivem a vida pensando num estado perene do ser, e a morte é esta passagem para um estado maior, e que um dia esse estado poderá desabrochar novamente em uma vida mais plena. Então, dependendo da cultura, a morte alcança vários significados. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante nessa reflexão, que é o termo a morte e o morrer. Porque são situações de níveis de relação para a compreensão humana sobre a existência, mas mais do que isso, é também uma explicação para que nós possamos entender a nossa própria existência como uma existência que caminha numa ambiguidade entre a nossa finitude, quer dizer, o término das minhas possibilidades de viver, e a minha infinitude, ou seja, a minha capacidade de pensar o meu ser além dos meus limites. Então, o morrer é um processo que nós vivemos todos os dias. Todos nós, desde que nascemos, no caminho do amor ou da dor, temos que nos desenvolver e encontrar o sentido do nosso existir aqui
aqui e agora. E para isto, muitas vezes nós temos que morrer para muitas coisas que não cabem mais na nossa existência. Como, por exemplo, vou usar até aqui um termo, as nossas feiuras psicológicas. Muitas vezes nós temos formas de ser, formas de pensar, que são acionadas por complexos psicológicos, que nós temos que fazer com que esses complexos, em algum momento, eles se dissipem. E isto é uma forma de morrer para uma situação de ser aquela pessoa naquele momento e a abertura de um novo nascer. Então, o processo do morrer se dá na nossa existência, quando a gente deixa de ser uma forma comportamental diante de situações para nascer numa outra forma comportamental, numa pessoa melhor, com olhos para um ser existencial caminhando no mundo, que busca o bem, que busca a paz, que busca harmonizar a sua forma de pensar, de sentir e de se relacionar. Professora, sobre a morte e o morrer, este é exatamente o campo de conhecimento da tanatologia. E a pergunta é possível aprender a morrer? Mas eu vou pedir para você responder essa questão. Depois do intervalo, a gente já volta a conversar daqui a pouquinho com a professora com a professora Maria Glória Dietrich. O tema é a morte. Estamos de volta com o Viva Voz. Nossa convidada de hoje é a professora Maria Glória Dietrich, que é filósofa e pesquisadora no programa de mestrado profissional de gestão e ciências políticas. Mas a gente está falando hoje sobre morte. Então, Prof. Maria, no primeiro bloco a gente fez a pergunta sobre: é possível aprender a morrer? Esta é uma pergunta interessante e que nós devemos refletir sobre ela. Eu vou defender que sim, que é possível aprender a morrer. Porque desde que nascemos, nós já nascemos como um bebezinho, um ser lindo, mas que ele deixa de ser à medida que ele vai crescendo e se transformando nos seus vários estágios de desenvolvimento até chegar à idade adulta. E para cada estágio que ele deixa de ser aquilo que ele era, um bebê para se transformar uma criança para se transformar num adolescente, um adolescente para transformar-se num ser adulto, ele aprendeu a morrer biologicamente falando. Mas não só biologicamente falando, ele aprendeu a morrer também como uma forma de pensamento do seu estágio de desenvolvimento para um estágio de desenvolvimento mais complexo. Então, todos nós precisamos, sim, aprender a morrer para o ser antigo que éramos, para nascer um novo ser. Isso é saudável. E aprender a morrer também implica observar que os nossos relacionamentos, muitos vão e outros vêm. E aprender a morrer, desprendendo-se de relacionamentos que muitas vezes já não cabem mais naquele nosso tempo de desenvolvimento, já não cabem mais nas nossas relações, porque eles estão também fazendo o seu tempo de morrer, é muito importante para que nós nos sentimos verdadeiramente livres para compreender o processo do nosso amadurecimento e que implica em saber morrer para aquele antigo que éramos e nascer um novo, até diante da morte efetivamente física. Claro, porque aí é que entra, eu acho que o principal impacto, né? Eu acho que a simbologia dessas mortes é muito interessante, mas é claro que o momento da morte física, biológica, é aquela que mais impacta e cria um imaginário na cabeça de todo mundo. E aí fica essa sensação. Como é que nós podemos nos preparar para esta morte física? Eu penso que tem dois aspectos aqui muito relevantes. Como podemos nos preparar para a morte física? Estamos primeiro pensando como nós podemos nos preparar para a morte física nossa mesmo, pessoal.
porque às vezes nós estamos num processo de adoecimento tão profundo, ou mesmo num processo de limite, onde você vê que a morte está se aproximando de você dentro de um acidente ou de outras situações diversas da vida, e que você diz assim: o meu limite está aí na minha frente. E você poder nesse momento reconhecer que algo lhe toma, e lhe toma existencialmente, para você ter que abraçar a sua finitude e dar naquele momento uma abertura de sua consciência para entender o sentido daquele momento que você está vivendo, sempre é um momento, num primeiro momento, chocante, de dor, e num segundo momento, a saída é abraçar, aceitar, para ressignificar e poder acolher aquilo que lhe compete fazer. E num outro sentido, é sempre a morte física, justamente daquelas pessoas queridas que nós temos na nossa vida e que elas acabam ocupando um espaço muito importante na nossa existência. Então, olhar para isto e ver como é que eu posso aprender a aceitar isso, aí eu vou dizer uma coisa bem forte. É nós compreendermos o que é a vida. Que muitas vezes nós não queremos refletir também sobre o que é a vida. Se não é a vida, processos criativos de plenitude de vida e de finalização desta plenitude. E isso se dá desde uma célula dentro de nós até a nossa complexidade biológica inteira. Então, e saber que tudo passa. Como dizia o grande filósofo Heráclito, o devir é sempre aquilo que vai vir a ser. E esse vir a ser está em nós, em cada pensamento, em cada ação e também na nossa própria condição como seres biológicos, e que findamos. É um devir, é um vir a ser. Legal. E diante de questões filosóficas, então, como você mesmo abordou, como a gente encara as situações como eutanásia, por exemplo? Este é um assunto bastante complexo, que eu diria, se nós entendêssemos bem o que é a vida, certamente nós teríamos uma clareza maior, cientificamente, filosoficamente, do ponto de vista ético, bioético, teológico, para entender este fenômeno. Porque sobre a vida, só a vida. Respeitar a vida é a nossa condição para encontrarmos o equilíbrio. Evidentemente, a eutanásia é um procedimento em que a pessoa, na sua liberdade de ser, pode escolher. Mas eu diria, findar a vida, encontrar o limite da finitude, respeitando a vida, é você se desprender livremente de tudo aquilo que é a tua história em memória celular e na continuidade daquilo que não sabemos o que é. Mas certamente, como diz Lipton, nós temos que perceber que a vida tem uma complexidade que nós devemos observar em níveis de percepção e em níveis de materialidade. Certamente, pela ciência que vivemos ainda, pela educação que tivemos, estamos só acostumados e enxergamos os níveis de materialidade mais densos, porque os níveis mais sutis e que existem, esses nós não somos acostumados a ver. Mas eu penso que isso valeria um programa só para a gente discutir esses níveis de realidade. Perfeito. Né? Professora Maria Glória, bom, Dia de Finados é aquele momento importante no Brasil, é muito respeitado esse momento, as pessoas realmente se conectam com os seus familiares que já foram, os seus mortos, enfim. Qual é o impacto dessa simbologia? De que forma, como você vê esse momento, que é o Finados, no mundo inteiro, é proximidade ali com a questão dos espíritos, tem Halloween, que é numa mesma época, inclusive a história conta sobre
analogia sobre essas simbologias, né? Isso. Eu penso que nós vivemos numa cultura e o nosso inconsciente, por suposto, ele é carregado de arquétipos que Jung falou que são verdadeiramente imagens energéticas que alimentam símbolos dentro de nós. E os símbolos também se repetem na nossa cultura. Então, o que nós temos efetivamente arquetipado, registrado dentro do nosso inconsciente, nós também encontramos no inconsciente coletivo universal. E quando nós falamos do Dia dos Finados, eu pessoalmente tenho muito respeito. Por quê? Porque o campo espiritual existe. Eu queria dizer isto. O campo espiritual existe. A ciência tem N pesquisas mostrando com muita clareza e com uma metodologia rigorosa para mostrar que o campo sutil espiritual, ele existe. É a energia informacional que se movimenta e se comunica. Então, os povos têm esta cultura de celebrar os mortos, primeiro, porque existe uma simbologia presente ali, que é a questão a morte e a vida. E mais do que isso, é esse encontro novamente de ir lá, de celebrar, de rememorar aquele ser que está lá sepultado, mas mais do que isso, não é só porque ele está sepultado, é porque ele ocupa um lugar. E um lugar que foi escolhido para colocá-lo ali. E isso tem um símbolo muito forte no sentido do pertencimento, da presença de alguém que me pertence, ainda que ele não esteja, do ponto de vista fisicamente, diante de mim como um ser vivo, mas ele está vivo em minha memória. Ele está vivo na imagem simbólica que eu tenho do que eu construí nas relações com essas pessoas. Então, o Dia de Finados é um dia de celebração espiritual e a gente tem que ter respeito, sim. Eu diria uma outra coisa importante para isso. Quem vive bem, morre bem. Quem dizia isso era o próprio Jung. E não só Jung, mas também quem falou isso foi Frankl. Quem vive bem, morre bem. Então, quando você vai ao cemitério, que você vê um ente querido, que você teve uma relação feliz com ele, ali está um campo de percepção simbólica que faz ressonância dentro de você, que traz para você alento, traz para você ideias, traz para você recordações que alimentam a alma, alimentam o ser. E é gratificante ir lá e oferecer, por exemplo, uma flor, porque a flor é também um símbolo, e um símbolo que traz para nós alegria, gratidão. E eu penso que o ser humano, nesta sociedade que vive, que é uma sociedade do ativismo, uma sociedade que nos condiciona a agirmos num tempo exíguo, muitas vezes numa rapidez quase que devoradora, eu diria assim. Então, você ter um tempo para ir visitar os seus mortos é um ritual simbólico espiritual, e isso também nos alimenta e nos traz vida para viver. Legal. Um minutinho só. Um minutinho, assim, para encerrar o programa. Na concepção filosófica, então, quando uma pessoa morre, ela deixa de existir? Olha só, do ponto de vista da filosofia, eu queria trazer aqui uma reflexão de Sócrates, que você iniciou o programa. Para um minuto é muito ligeiro, mas eu vou dizer. Sócrates dizia que a gente vive e a morte, ela existe. Só que quem tem sabedoria e não se trai, no sentido de alinhar o seu pensar, o seu sentir, o seu agir como uma verdade que você leva para expandir a tua consciência, você vive bem. E quando você vive bem, você está pronto para morrer. Por isso que Sócrates não quis se trair, condicionado por uma cultura que lhe pediu
para que ele traísse-se com a sua verdade, ele escolheu ficar com a sabedoria. Então, o amor à sabedoria é nós sabermos que nunca sabemos tudo, que a gente aprende todo dia. E cito aqui um outro biólogo, epistemólogo, que chama-se Humberto Maturana. Ele vai dizer que a morte é a perda da nossa estrutura e organização como seres biológicos. Porém, diz Maturana que em nós existe uma biologia do amor. E essa biologia do amor, ela é espiritual. Então, ficamos com a biologia do amor como uma forma muito especial que a vida nos traz para podermos dizer que em nós, no nosso corpo biofísico, existe uma energia de amor que nos eleva e expande a nossa consciência para que possamos ser no mundo e viver bem. E assim aprendemos a morrer todo dia, mas com muita energia e saúde. Professora, muito obrigada, sensacional, é sempre bom fazer essas reflexões com você aqui. Então, agradecemos mais uma vez a professora Maria Glória Dietrich, que é filósofa, é pesquisadora no programa de mestrado profissional em gestão de ciências políticas e também no curso de graduação aqui em enfermagem aqui na Univale. Obrigada mais uma vez. Prazer muito grande. E lembrando que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, através do Instagram e do Twitter, só procurar por @VivaVozUnivale e no Facebook também, Viva Voz Univale. É isso aí. Isso aí, gente. Tchau. Tchau.